Voltamos para o último bloco dos Diálogos Impertinentes, hoje tratando do tema o evolucionismo. Nessa reflexão, várias questões elas foram feitas, nós temos aqui dezenas delas, as que forem compatíveis de junção nós o faremos, aí trataremos daquilo que couber ainda nesse tempo. Mas tem uma pergunta do Zé Vilmar Rodrigues Sobrinho, de Barra do Corda, no estado do Maranhão, que pede para você explicar. Ele diz pausadamente e transparentemente: Deus existe ou não existe? Essa é a pergunta. Nós estamos aqui. Ele existe. Legal. Oscar? Olha, uma pergunta do Vendel Lima para o Mário. Ele pergunta: a cosmovisão de um cientista influencia as conclusões da pesquisa desse cientista? Olha, é possível você ter um materialismo metodológico separado de um materialismo filosófico. O que é o materialismo metodológico? É você atuar como um materialista nas explicações científicas do mundo, tentando encontrar conexões racionais entre as coisas. E o que é o materialismo filosófico? É quando você acha que isso é tudo que existe. Que o mundo inteiro é regido por isso, inclusive a nossa própria consciência. E que não existe nada além disso, ou seja, não existe o sobrenatural. Essa é a minha posição. Eu, particularmente, nunca tive um conflito entre essas duas visões, porque eu sou um materialista desde que sou muito pequeno. Para mim, a visão materialista da vida, evolucionista particularmente, foi uma grande libertação. Eu me sentia extremamente desconfortável com a ideia de ter um ser superior controlando tudo que eu fazia. Isso nunca me foi fonte de gratificação nem fonte de felicidade. Muito pelo contrário. Então eu sou um materialista realmente. Eu me sinto feliz com isso, eu me sinto pleno com isso. Eu acho que isso é uma visão de mundo que pode ser tão acalentadora e tão gratificante quanto a visão oposta. Eu tenho certeza também que tem pessoas que tiram muita felicidade também de uma interpretação sobrenatural das coisas, de uma interpretação bíblica, ou seja, qual for a sua religião. Eu acharia extremamente difícil separar as duas coisas, mas eu acho possível. Dobzhansky, que foi um dos grandes evolucionistas do século XX, um geneticista russo emigrado para os Estados Unidos, ele acreditava em evolução, claro, ele foi um dos grandes contribuidores, ele rezava toda noite para a igreja ortodoxa dele. Então, se ele conseguiu, o grande Dobzhansky, eu acho que é possível. No meu caso particular, pessoalmente, eu acho que não seria possível. Paulo Bufão, de Linhares do Espírito Santo, faz um comentário. Ele diz, citando uma antiga frase: se os cavalos soubessem pintar, os deuses teriam cara de cavalo. Falando da projeção do antropomorfismo, que é muito usual aqui entre nós humanos. O Luiz César Schiavetto, de Poços de Caldas, Minas Gerais, manda um e-mail, e ele pergunta a você, ao citar o filme clássico do Herzog, O Enigma de Caspar Hauser, se você acha que o domínio da competência linguística é um componente genético, ou dito de outra forma, até que ponto o conhecimento tem uma realidade biológica evolutiva? Para mim? Isso, para você. Olha, eu acho o seguinte: a evolução da linguagem, ela presume a evolução de uma série de características neurais no ser humano que servem como substrato para a evolução da linguagem. Depois que eu tive a minha filha, eu fiquei muito impressionado da maneira natural como a linguagem vem. Ela não é uma coisa, inclusive a escrita. As crianças são curiosas sobre os símbolos, elas perguntam o que aquilo significa aos adultos. E elas aprendem mesmo que você não as ensine. Então eu acho que existe muito de natural na evolução cultural da humanidade, em consonância com a evolução cerebral, que permite que a gente interprete a evolução da linguagem como algo realmente inerente. Embora, é claro, as línguas não estão geneticamente determinadas e talvez nem sequer a linguagem verbal como nós a conhecemos, como nós usamos hoje. Mas eu acho que o substrato para que isso possa se desenvolver evoluiu em consonância com a habilidade verbal, que é uma evolução cultural. A evolução não necessariamente é só biológica, a evolução pode ser cultural. Para mim, evolução existe em tudo. O que acontece na biologia é simplesmente que os mecanismos de herança são bem conhecidos. São os mecanismos moleculares. A gente conhece hoje o DNA, sabe exatamente como se dá herança em biologia. Em outras áreas, na evolução cultural, a coisa não é tão fácil de se analisar quantitativamente. Mas ela também existe. A gente pode falar de evolução cultural. A evolução das religiões, inclusive. Se você for ver a evolução do cristianismo, a gente vai ver que as igrejas que primeiro se separaram do cristianismo ortodoxo, a igreja ortodoxa da Etiópia, é muito parecida com o judaísmo. Por quê? Porque o cristianismo surgiu como uma seita judaica, que depois se diferenciou. Mas se você for ver os ramos iniciais do cristianismo, eles têm muitas coisas em comum, os tabus alimentares e outros, em comum com o judaísmo. Então, evolução cultural existe também. Só que os mecanismos de herança são diferentes. As partículas que evoluem são outras. Oscar?
Tem uma pergunta aqui do Raimundo Costa. Ele queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa dicotomia religião e ciência a partir dos iluministas, porque você mencionou isso antes, que até então as duas áreas do conhecimento andavam juntas e depois se separaram. Por que, ele pergunta? Bom, infelizmente nos compêndios da história da ciência não é retratado essa realidade. Ao nós nos reportarmos a grandes homens da ciência, século XVII, XVIII, mesmo XIX, Copérnico, Galileu, Blaise Pascal, Johannes Kepler, Newton, especialmente Newton, e outros grandes cientistas, eles realmente eram criacionistas. E para eles não havia essa dicotomia entre ciência e religião. O iluminismo realmente, dos vários ismos, na tentativa de se livrar da imposição religiosa da Idade Média, surgiram. Então, o clero, a realeza realmente perderam o poder e no iluminismo as pessoas passaram a ter mais liberdade. Mas, ao mesmo tempo, fugindo daquilo que era religião, mas uma religião não bíblica, porque na Idade Média a Bíblia era escondida, era destruída, era proibida de ser lida, né? Então, simplesmente, não, religião não. Então, eu creio que isso foi prejudicial para a ciência, porque ciência, como foi feita naquela época, nunca mais. Hoje, os cientistas colocam um pontinho aqui, uma vírgula lá, mas os grandes saltos na ciência foram realmente esses grandes cientistas criacionistas que viveram no passado. E eram todos criacionistas, inclusive biólogos como Louis Pasteur, né, realmente um grande cientista, criacionista, e nós podemos citar outros aí. E essa dicotomia surgiu, inclusive, né, por uma influência do iluminismo, né, algo paradoxo, mas ocorreu. E eu diria que, infelizmente, nós vemos, na minha maneira de entender, porque quais são os aspectos morais e éticos que realmente regem a conduta do ser humano? Para a evolução não tem sentido isso. Inclusive, para mim, o maior defensor do evolucionismo atualmente, clássico, é Richard Dawkins. Eu li os livros dele, mas é interessante que ele procura, de maneira bastante inteligente, colocar realmente as mudanças da microevolução para a macroevolução. Só que ele entra em contradição, fica algumas ideias absurdas. E foi feita essa pergunta para ele, clássica. Qual o mecanismo biológico conhecido, por exemplo, formação de um novo DNA, ou de nova informação ligada ao DNA, esse mecanismo de criação de nova informação, porque DNA não é apenas matéria, é informação. Tem uma grande diferença. O raciocínio reducionista de Dawkins, colocando o DNA como se fosse matéria, isso é absurdo. Informação é uma coisa, matéria é outra. DNA é informação acima de tudo. E pressupõe informante.